Muito bom dia para você ligado na Rádio Futebol Clube. Está no ar o Falando de Copa, primeira edição. Vamos acompanhar juntos Uruguai e Rússia, Arábia Saudita e Egito. Uruguai e Rússia valendo a primeira colocação do Grupo A da Copa do Mundo. Uruguaios e árabes se despedem apenas cumprindo tabela. E logo mais, a partir das 14h50, você vai se ligar no Falando de Copa, segunda edição. Aí o bicho vai pegar. Nós vamos acompanhar de forma simultânea os dois jogos, Espanha e Marrocos, Irã e Portugal. O jogo é em Samara. A seleção uruguaia tem que vencer a Rússia para ficar em primeiro do grupo. A Rússia joga por um empate. Comigo, nesta primeira edição do Falando de Copa, toda a experiência, toda a categoria de Marcelo Lima. Bom dia, Marcelo, tudo bem? Bom dia, Carlos Lima, um grande abraço aos amigos ouvintes. Tudo jóia, acompanhando esse jogo que vai definir, né, o primeiro e o segundo colocados do Grupo A da Copa do Mundo. Uruguai e Rússia já estão classificados, até porque vamos combinar que deram sorte lá atrás no sorteio, quando tiveram que enfrentar Egito e Arábia Saudita, né? Acabaram confirmando seu favoritismo. A diferença, como você bem lembrou, é que a Rússia acabou se dando bem contra a Arábia em sua estreia, marcou 5 gols, e isso foi fundamental para que chegasse agora, nesta última rodada, podendo jogar por um empate contra o Uruguai, pelo critério de saldo de gols, né? A Rússia tem 8 gols marcados até agora, só sofreu 7 de saldo. Já o Uruguai tem 2 gols marcados, não foi vazado até agora na competição, 2 gols de saldo, e por isso os russos vão jogar pelo empate. O técnico Oscar Tabares vai mudar o esquema da sua equipe, vai jogar num 3-5-2, aproveitando as laterais, né, para tentar abrir essa retranca da Rússia, que joga fechada buscando os contra-ataques. E vamos ver o que acontece. É um jogo que realmente traz uma certa desconfiança, eu diria, porque as duas equipes, na minha opinião, terão que suar muito para passar na próxima fase, porque a tendência é de que enfrentem Portugal e Espanha, né? Só saberemos isso amanhã. Aliás, hoje, a Rússia e o Uruguai não saberão, independentemente de quem ficar em primeiro e segundo, quem vão enfrentar, né? Porque o outro grupo só será definido amanhã. Mas a tendência é de que Portugal e Espanha passem e são realmente muito favoritos contra a Rússia e o Uruguai. O problema é que no outro grupo lá tem o Irã, enxerido, que vai jogar contra Portugal e está louquinho para beliscar a vaga como uma zebra. Será que vai conseguir? Acredito que não, Carlos Lima. É hoje, viu, Marcelo? A partir de hoje na Copa... Desculpa, verdade, eu tô viajando. A partir de hoje na Copa é assim, muda o horário, né? Não teremos mais aquele famoso jogo das 9 da manhã e também não teremos mais o jogo do meio-dia. Então, sempre às 11 e às 3 da tarde no horário brasileiro. Então, 11 da manhã. Hoje, Grupo A, esses dois jogos, Uruguai e Rússia, Arábia Saudita e Egito. E às 3 da tarde, já o Grupo B. Então, quando o dia termina, a gente já conhece, né, uma das oitavas de final. Então, hoje a gente já vai saber quem vai se pegar nas oitavas, que começa no sábado, né? Essa fase começa no sábado. Então, a partir de agora, na Copa do Mundo, vai ser assim, sempre jogos simultâneos e com acompanhamento da Rádio Futebol Clube. No momento em que a bola estiver rolando, você vai saber tudo. Hoje, é claro, né, nesses jogos aqui das 11 da manhã, a gente vai dar um destaque maior para a Rússia e Uruguai, que são as equipes já classificadas que vão prosseguir na Copa do Mundo. Uruguai, aliás, Egito e Arábia, a gente vai informando o resultado, uma ou outra curiosidade. Agora, hoje à tarde não, hoje à tarde nós vamos acompanhar os dois jogos em loco. Por exemplo, o Zé Boquinha vai estar comentando o jogo de Portugal, o Fábio Salgueiro vai estar comentando o jogo da Espanha e eu vou estar aqui acompanhando também as duas partidas para você não perder um só detalhe no nosso Falando de Copa. Vamos lá então.
Uruguai definido com Muslera, goleiro 1. Aí vem a chamada linha de 3. Coates 19, Godin 3 e o Cáceres com a número 22. Torreira é o primeiro volante com a 14, Vecino 15 e Bentancur com a meia dúzia. Nandes é o ala pela direita com a 8, o Laxalt é o ala pela esquerda com a 17 e na frente a dupla de ouro do futebol uruguaio, Luis Soares e Edinson Cavani. Esse o time comandado por Oscar Tabares para enfrentar a dona da casa, a Rússia, que tem a Akimfeev, o goleiro número 1, Smolnikov com a 23, Kutepov 3, Ignashevich 4 e o Kudryashov com a número 13. Os dois volantes, o Zobnin é 11, o Gazinski é camisa 8. Aí uma linha de 3 jogadores com Samedov pela direita 19, Miranchuk com a 15 e o Xerichev com a número meia dúzia. E na frente o grandalhão Dziuba, que tem feito aí gols importantes com a camisa da seleção da Rússia. O árbitro é o Malang Diédhiou de Senegal. Ele não tem aí grande experiência internacional, mas está no jogo. Será auxiliado por Djibril Camara e também do Senegal e o El Hadji Samba, todos do Senegal. Tudo pronto, a bola vai rolar em Samara, na arena de Samara. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre a cidade, sobre a arena, que o nome dessa arena é Cosmos Arena, mas durante a Copa do Mundo eles estão chamando de Arena Samara. Tudo bem, porque é o nome da cidade, aliás, uma cidade que por pouco não foi a capital da Rússia durante a Segunda Guerra Mundial. A bola vai rolar, Uruguai com seu uniforme tradicional. Hoje, em termos de mando da FIFA, em termos de tabela, o Uruguai é o mandante, então ele tem direito de jogar com o uniforme que quiser. Então, o uniforme número 1 para o Uruguai e a Rússia todinha de branco. Hoje, a seleção da casa vai de branco diante dos uruguaios. A saída pertence à seleção da Rússia. Vai tocar na bola pela primeira vez o time da casa, o time russo. E o árbitro autoriza. E olha, impressionante, pela primeira vez nessa Copa do Mundo, bom, até porque é a primeira vez que nós temos também 2 jogos simultâneos, né? Mas, Marcelo, parece que eles combinaram, cara. O pontapé inicial foi no mesmo momento nos 2 jogos. Que legal, hein? Sincronia, né? Sincronia, embora, como você disse, né, o outro jogo aí do Irã, da Arábia Saudita e do Egito seja praticamente um mero amistoso, né? Mas é sempre bom acompanhar, né? Vamos ver se o Salah consegue acabar aí a participação dele na Copa, marcando mais um golzinho, né? Quem sabe? Sem dúvida, a bola já está rolando também. O Egito com camisas... O Egito hoje está de Corinthians, né? Camisas e calções brancos, calções negros. E a seleção da Arábia todinha de verde. Temos um Palmeiras e Corinthians lá. Ou uma Ponte Preta e Guarani, vamos dizer assim. No jogo entre egípcios e árabes. E aqui não, né? Lá em Samara, a primeira chegada do Uruguai, já um chute de fora da área. A bola passou à direita, levou perigo, hein? O goleirão tomou um susto. O Akimfeev, que é um goleiro super experiente. E por pouco o Uruguai não surpreende com um chutaço de fora da área do Vecino. Tem um detalhe curioso, Marcelo, sobre o Cavani e o Soares, né? O Soares já é o primeiro uruguaio a fazer gols em Copas diferentes. É o maior artilheiro da seleção, aquela coisa toda. E toda vez que o Soares, numa Copa do Mundo, fez gol, o Uruguai ganhou. Isso é ótimo, né? Agora toda vez que o Cavani fez gol, o Uruguai perdeu. Então é melhor, se o Cavani estiver sozinho ali na linha do gol, dá uma recuada para o Soares fazer, não é melhor não, Marcelo? É verdade, são 4 jogos, né, que o Soares marcou em Copas e o Uruguai ganhou. E nos 2 jogos que o Cavani marcou, o Uruguai perdeu. É um fato curioso mesmo, né? Aliás, os uruguaios não podem reclamar que chegaram nesse jogo mal alimentados, né? É constante, depois dos treinamentos, entre um treino e outro, uma churrascada, né, de confraternização entre o elenco. E quem vem fazendo isso é o chefe, né, da delegação, o Aldo Potericio. Ele é o encarregado de pilotar a churrasqueira, né? O uruguaio gosta pouco de carne, né? Inclusive, eles têm um prato lá que é uma delícia.
a parrilhada, né? É como se fosse... Para quem já comeu paella, né? Que é aquele prato mediterrâneo, muito comum na Espanha, que são vários frutos do mar misturados, né? Com arroz e tal. A parrilhada são várias carnes diferentes misturadas, né? Com um bom vinhozinho, é uma maravilha. Ou então, se tiver calor, com uma boa cervejinha, hein, Marcelo? Vamos combinar que os uruguaios não vão passar. Tá certo. Olha, e o Cavani já tá tomando uma dura do árbitro ali, rapaz. Impressionante. Tá tomando uma dura legal o Cavani do árbitro senegalês, o Malang Dedju. Ele tem no currículo Mundial Sub-20, trabalhou no Mundial da FIFA, mas naqueles jogos, logo no começo, né, não trabalhou nos jogos das grandes equipes, trabalhou também em jogos das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo, trabalhou na Olimpíada aqui no Brasil, né, nos jogos de futebol. Então, não é um árbitro assim, né, que tem uma grande experiência em jogos importantes e decisivos. Vamos ver como ele se sai hoje, né? Tomara que a gente não fale dele, né? Só fique por aí, né, Marcelo? É verdade. Bom, mas pelo fato das duas equipes já estarem classificadas, né? A FIFA aproveitou para dar uma chance a ele de arbitrar um jogo mais importante, né? Mas que eles não façam lembrança, né? Tudo bem que já estão classificados e tal, mas principalmente se ele ajudar a seleção da casa, aí já vai ficar aquele falatório, né? Bom, teve um jogo aí que a Rússia, no jogo do Egito, pelo menos para mim e para o Zé Boquinha, eu não vi mais ninguém falar sobre isso, sabe? Inclusive as grandes emissoras e tal. O zagueirão foi infeliz ao fazer o gol contra, mas é que o Dziuba deu um empurrão no zagueiro do Egito, assim, meio que deslocou, né? E aí, ao ser empurrado e ao cair, ele tocou na bola e fez o gol contra. A gente achou que aquele gol foi irregular, mas não tira o mérito do que a Rússia vem jogando na Copa, né? O Egito, inclusive, protocolou na FIFA uma reclamação contra a arbitragem em relação àquele jogo da Rússia, né? Foi protocolado, né? O Egito está reclamando bastante daquele jogo. Aliás, um assunto que vem deixando incomodado e muito os russos, e principalmente o técnico, né, o Suchesov, é a questão dos doping, né? Porque a Rússia recentemente foi eliminada das Olimpíadas, que foi descoberto aquele esquema enorme de doping, né? E tem muita gente de olho, porque estão achando que a Rússia, principalmente nas duas primeiras partidas, embora não tenha tido mais posse de bola, correu muito mais que os adversários. Aí, é claro, já fica aquela pulga atrás da orelha. Ele foi perguntado no jogo contra o Egito e ontem, antes desse jogo contra o Uruguai, ele fica pé da vida quando é perguntado sobre isso e pede para que observem o futebol mostrado pela Rússia. E é óbvio que para ele a questão física faz parte natural do futebol. Mas é natural também que todos desconfiem, né? Principalmente depois do que aconteceu nesse esquema enorme de doping da Rússia, né? Infelizmente. Nessas horas eu já disse aqui, e vou acabar repetindo porque vira e mexe aparece situação para falar. Nessa hora, Marcelo, ou nessas horas eu me lembro do grande Osmar Santos, com quem eu tive o prazer de trabalhar. A galera fala de você, mas você dá motivo, garotinho. Não é isso? É lógico, pô. Estão falando. Exatamente. Os caras deram motivo. Desculpa. É nosso, né? Se der um motivo, o controle de dopagem na Copa é rigoroso. Vai que alguém aí é pego no doping. Aí é desmoralização total dele, né? Aí seria uma pena, né? Porque há uma empolgação geral no país com a campanha da Rússia na Copa do Mundo, né? Inclusive, a gente acompanhou matérias aí nas últimas horas que o Putin está aproveitando para assinar medidas impopulares, que a galera tá com a atenção desviada. A hora que acabar a Copa, o bicho vai pegar lá. Chegamos às 7 do primeiro tempo. Ninguém mexeu no placar em Samara, 0 para a Rússia, 0 também para o Uruguai, e o mesmo tempo de jogo na partida lá em Volgogrado para Arábia Saudita e Egito, 0-0 lá também. As duas seleções se despedindo da Copa do Mundo 2018. A Arábia está dando uma chegada agora, um cruzamento pela esquerda, mas não deu em nada.
a chegada do time árabe pelo lado esquerdo do campo com o Yasser. Houve um desvio, escanteio para a Arábia lá. A gente está acompanhando os dois jogos para você não perder um só detalhe. A Rússia, pela primeira vez, está tentando sair para o jogo, né? O Uruguai, os primeiros 5, 6 minutos aí ficou mais com a bola, já arriscou de fora da área. E a Rússia meio que na dela, esperando para tentar dar o bote no contra... Ih, rapaz, olha só o que fizeram. O cara foi recuar a bola, deu de presente apenas para o Soares. Só que haviam 4 uruguaios, aliás, 4 russos contra 2 uruguaios. E o Arthur pega uma falta na entrada da área. Ficou procurando o cartão, Marcelo. Você viu que engraçado, não? Ele enfiou a mão no... Não, peraí, não é vermelho, não, é o amarelo. Ele já ia enfiando a mão no bolso de trás. Aí ele falou, não, peraí, não é lance para expulsão. Então é aqui na frente. Uma cena engraçada agora da arbitragem, hein? Eu vou te falar uma coisa, hein? Quase que o Gavinski faz pênalti, hein? Mas meio metro, um abraço pro gaiteiro. Faltou pouco. E ele tomou amarelo. Primeiro amarelo do jogo. E a gente sabe que cartão amarelo bom, se bem que no caso da Rússia com o Uruguai não vai precisar, porque o saldo de gols da Rússia é muito maior que o do Uruguai. Então, se o jogo terminar empatado, a Rússia passa. É que existem alguns casos. Por exemplo, Portugal e Espanha poderão terminar com a mesma pontuação, mesmo número de gols, mesmo saldo. A Bélgica e a Inglaterra, nesse momento, têm exatamente a mesma campanha, né? 2 vitórias, 8 gols marcados, 2 sofridos, aquela coisa toda. Então, a decisão, se eles empatarem na última rodada, será pelo número de cartões. Mas não é o caso da Rússia com o Uruguai. A própria Alemanha também, né? Olha o Soares, é gol do Uruguai. Ele não perdoa. Bateu seco, rasteiro, canto esquerdo do goleiro Akin Fev. 10 do primeiro tempo, Luiz Soares mexe no placar e faz o primeiro do jogo. E é o seguinte, se valer a máxima dele, o Uruguai já ganhou então, né, Marcelo? Porque todo jogo de Copa que ele marca, o time uruguaio vence. Então, se eu fosse o time da Rússia, eu falaria, ô juizão, pode acabar, vamos embora pra casa, porque o jogo morreu aqui. Se fosse a gente acabou de falar isso na transmissão, né? Quando ele marca, nos últimos 4 jogos de Copa que ele marcou, o Uruguai ganhou. E pelo jeito, se for seguir a tradição, realmente, pode acabar o jogo agora, vamos embora, vamos comer pipoca para guardar o nosso adversário na parte da tarde. Mas olha, uma falta muito bem batida pelo Soares. Ele buscou o canto esquerdo do ofensivo, que não chegou na bola. E o Soares mostrando mais uma boa qualidade, hein, que é a certeza de faltas. Olha, eu percebi uma coisa, não sei se você chegou a ver no replay, o vacilo da barreira da Rússia, porque o que aconteceu? O Uruguai, eram 4 jogadores, eram 6 jogadores da Rússia. Aí o Uruguai colocou 2 ali, como sempre, né, pra atrapalhar e tal. E os últimos 2 dessa barreira de 6 da Rússia se preocuparam com os 2 uruguaios. Na hora da batida, os 2 uruguaios saíram da barreira e os caras da Rússia, em vez de continuar na barreira, eles foram atrás dos uruguaios. E aí ficou um buraco, e foi exatamente ali que o Soares bateu a falta. Quer dizer, uma infantilidade total agora do time russo. Os caras tinham que ficar na barreira, não sair correndo atrás de jogador. Os caras da barreira achando que fosse fazer uma jogada ensaiada, né? E os caras abriram um rombo ali. Aí ficou fácil, o Soares bateu assim, com muita tranquilidade. Agora a Rússia tem a chance de descontar numa falta também, né? Descontar não, de empatar o jogo, tentar igualar, mas não deu em nada. A batida não foi das melhores, vamos dizer assim. Lima, diga. Você falava, né, desse clima de Copa e tal, e faz 10 anos a Rússia chegou, o goleirão pegou. Belíssima defesa do Muslera, hein? Pegou. A Rússia agora se mandou pro ataque. E por pouco o Cheryshev, que tem sido um dos destaques da Rússia na Copa. Aquela coisa do destino, né? O cara tava lá no banco, era reserva. Aí o Dzagoev se machucou, ele entrou e começou a fazer gol. Vamos só fazer esse escanteio, você completa o seu raciocínio, meu caro Marcelo Lima. 12 minutos de jogo. Em Samara, 1 para o Uruguai, Luizito Soares. 0 para a Rússia. Em Volgogrado, 0 Arábia Saudita, 0 Egito.
Cobrança da Rússia com o Samurai. E o juizão tá lá, não para de resenhar. E tome resenha com aquela história do empurra. Tô avisando, hein? Se empurrar, eu não vou fazer nada, mas a FIFA manda eu conversar com vocês, entendeu? É o seguinte, ó, vocês podem empurrar, vocês podem se agarrar, que eu não vou marcar falta, fiquem tranquilos. Mas a orientação da FIFA é o seguinte: escanteio, tem que conversar com a rapaziada. Então, a minha parte eu já fiz, vamos pro jogo. E o goleiro pegou. Não é mais ou menos essa sensação que você tem, Marcelo? Ó, é o seguinte, eu só tô jogando pra galera aqui, tá? Vocês podem fazer o que vocês quiserem aí, eu não vou dar nada. Mas a recomendação da FIFA é que eu converse com vocês durante todo o escanteio. Então vocês fiquem aí, combinem um chopinho para depois do jogo, que a minha parte eu já fiz, correto? A gente tinha conversado sobre isso, já tinha efeito Miranda, né? Porque depois daquele jogo lá do Brasil e Suíça na estreia, em que foi empurrado o Miranda, não aconteceu nada, não sei o quê. Todos os outros jogos tem isso, né? Antes de escanteio, o árbitro vai lá, dá sermão para os atacantes e para os defensores, não se agarrem, não se empurrem, e não acontece nada. Realmente é uma coisa ridícula. Agora, só para encerrar aquele raciocínio do ataque da Rússia, né? O povo russo estava meio que amortecido em relação ao futebol, e essa Copa do Mundo fez com que todos voltassem, né, a gostar do futebol, a fazer festa, porque fazia 10 anos, né, que a Rússia não dava alguma alegria. Naquela época lá, há 10 anos atrás, a Rússia chegou na semifinal da Eurocopa, né, ganhou da Holanda por 3-1, depois perdeu para a Espanha na semifinal, mas ali sim o povo estava empolgado e tal, mas depois disso foram anos e anos de fracasso, né? Ficaram fora da Copa de 2010, foram eliminados na fase de grupos em 2014 no Brasil, na Euro 2012, na Copa das Confederações no ano passado, é só vexame. E chegaram na Copa com 7 jogos sem vencer, né? Desacreditados. Aí com essas 2 vitórias que tiveram na Copa do Mundo, o povo russo voltou a acreditar um pouco mais, fazendo festa também para sua seleção. Nada como 2 vitórias, e boas vitórias, né? Marcando 8 gols, foi bem legal, né? A torcida da Rússia nem acreditava muito no que estava vendo, né? Porque, como você destacou, o time chegou desacreditado, mas com 2 vitórias o pessoal falou: opa, será que vai dar? E o termômetro é hoje, né? Do que a Rússia pode fazer na Copa. Se ela conseguir encarar o Uruguai de igual para igual, tal, pode, por que não? Sei lá, tá em casa, às vezes isso ajuda, né? Essa arena de Samara foi a última a ser entregue, uma obra aí que custou algo em torno de 400 milhões de dólares, quase 2 bilhões de reais. Tinha uma discussão se eles iam fazer um estádio na área central ou se um pouco mais afastado. Aí optaram por um lugar um pouco mais afastado, aí depois não tinha condição de transporte, aí, enfim, resolveram tudo na última hora. Tem capacidade aí para 45 mil pessoas, e depois da Copa o glorioso Krylia Sovetov vai usar o estádio no campeonato russo. Chegamos pensando, né, no Brasil. Oi? Depois da Copa, aconteceu que todo mundo sabia que era superfaturamento de estádios, né? A Rússia é um país corrupto, tão corrupto mais que o Brasil, né? Imagina se não meteram a mão nesses estádios também, né? Imagina, Marcelo, como você ousa falar isso? Que isso? Foi tudo feito dentro da mais absoluta lisura. As contas... Como é que eles falam? Lá, se você falar alguma coisa, o Putin te mete no chaveiro. Olha, a Rússia desviou de cabeça. Cobrança de escanteio, ele apareceu ali no meio da área, cabeceou pro chão, como deve ser, mas aí a bola quicou e encobriu o Muslera. Como é que eles costumam dizer? Não, as contas foram aprovadas, tal, tá tudo registrado, bonitinho. Agora teve um puxão de camisa ali no Dziuba, hein, do glorioso Coates. Se o VAR entrasse em ação... O Coates, ele não é aquele zagueirão com a mesma categoria da dupla titular, não, viu, do Godin e tal. O Coates é grossão, né? E ele segurou realmente a camisa, deu um puxão, mas passou batido. O Coates é um jogador que quase veio pro São Paulo uma vez, não foi, Marcelo? São Paulo queria o Coates. Porque essa negociação do Coates era feita pelo João Paulo Jesus Lopes, então diretor de futebol, né?
E o Juvenal Juventus me disse, não vem, não quero saber de 4, não vem, esquece. E aí eu, antes do jogo, perguntei pro João Paulo, e aí, o 4 vem? Ele, não, isso vem, claro que vem, é uma negociação que eu estou tomando conta, eu estou à frente. Falei, mas o Juvenal Juventus acabou de me dizer que não tem negociação. Cara, o bicho ficou vermelho, roxo, azul, não sabia o que falar. E não veio mesmo, né? Até porque, né, quem manda é quem tem tinta na caneta, né? Exatamente. Teve uma vez também, uma final de Copa do Brasil no Morumbi, que uma equipe foi campeã e aí na época a gente ainda podia entrar em vestiário, né? Hoje em dia não tem mais isso. Eu não vou citar nomes aqui, nada para não. E aí a gente tava todo mundo esperando abrir o vestiário do time campeão e aí veio o assessor de imprensa do time e falou, não vai ter entrevista, coisa nenhuma, vocês não vão entrar. Falei, tá bom. Aí veio o presidente do clube. Eu falei, presidente, o senhor libera depois que acabar a festa lá na frente? Não, imagina, tudo bem. Depois que o pessoal comemorar, vocês entram. Tá bom. Aí voltou o assessor e falou, olha, o presidente falou que nós vamos entrar. Quem é ele para falar isso? Eu falei, bom, até onde eu sei, é o cara que paga o teu salário. Então se você não gostou, vai lá e fala para ele que você tá falando para mim, né? Resumo da ópera, todo mundo entrou, trabalhou e tal. Até os caras que eu vou utilizando. Eu imaginei que o diretor de São Paulo fosse falar pra você, quem é o Juvenal pra dizer o que ainda pelo menos ele não fez isso, né, Marcelo? Não chegou nesse nível, né? Só ficou vermelho mas ficou... mas isso mostra que a bagunça no São Paulo lá já vem de tempos, viu? Já vem de tempos, que um fala uma coisa, aí no dia seguinte o outro fala outra. É uma parte, tem uma notícia, né, que eu fiquei sabendo ontem, que assim, no São Paulo no futebol, acabou aí o Campeonato Brasileiro, esse recesso pra Copa, tá muito bem lá, terceiro lugar, né, a mesma pontuação que o Atlético, 4 pontos atrás do Flamengo, não sei o quê, mas na parte política, o São Paulo tá numa guerra, porque o Leco, na última quinta-feira, o Roberto Natal, que é o vice-presidente eleito do São Paulo, chegou para uma reunião com o conselheiro no Morumbi, fala dele lá, né? Aí pediu para a secretária abrir a sala, a secretária falou, não tem mais sala, não tem mais sala. Não, vai tirar a sua sala. Porque o vice-presidente não concorda com algumas coisas do Leco, da gestão do Leco e tal, e acabava virando inimigo. Estamos com 20 minutos do primeiro tempo. O Uruguai vai ganhando da Rússia por 1-0, gol de Luizito Soares. O Soares marcou de falta logo no começo da partida e a Rússia vai perdendo para o Uruguai. Por enquanto, o Uruguai vai ficando em primeiro lugar. Pode completar, Marcelo? Dê um picotezinho aí na sua linha, pode completar. Só para dizer que a guerra política é tão boa no São Paulo que o presidente despejou o vice na sala dele, né? E aí o vice-presidente ligou para ele, escuta, você tirou minha sala, você é contra a minha gestão, e por isso eu tirei, não quero mais falar sobre nada. Ele ligou na cara do cara, passou na casa política no São Paulo, né? Olha a chegada do Uruguai, mas não deu em nada. A Rússia com dificuldades agora para sair jogando. O Uruguai fazendo aquela famosa marcação alta. Com 21 do primeiro tempo, em Samara, 1 Uruguai, 0 Rússia. Em Volgogrado, jogo também do grupo A, Arábia Saudita e Egito, 0-0. As duas seleções se despedindo, né, lá em Volgogrado. E enquanto que Rússia e Uruguai brigam pelo primeiro lugar do grupo. Por enquanto, o Uruguai vai ficando com a liderança do grupo A. E saiu um gol em Volgogrado e é dele, Mohamed Salah. Mexe no placar e coloca o Egito na frente. Ele nem vibrou muito, tá? Porque sabe que o Egito já está eliminado, mas guardou, né? Fez um gol de pênalti no jogo contra a Rússia e agora marcou contra a seleção da Arábia. Portanto, tem gol também lá em Volgogrado, uma saída de bola errada do time da Arábia Saudita. Veio um lançamento longo e aí o Salah, meu amigo, ele dominou a bola na entrada da área, haviam 2 jogadores na marcação, a bola veio no meio dos dois, ele dominou com o pé esquerdo e com o próprio pé esquerdo, o goleiro veio saindo desesperado, ele deu aquele tapinha por cima assim, né, com desdém, até ficou olhando a bola cair, morrer no fundo do gol. Agora, o goleirão não tinha nada que sair, viu, cara? Se o goleiro não sai, Salah não faria o gol.
De qualquer maneira, Salah, 1 para o Egito, 0 para a Arábia Saudita. Em Samara, escanteio para o Uruguai e a Rússia fez o corte. É gol do Uruguai. Um chute de fora da área. Parecia um chute meio despretensioso, daquela assim, bom, peguei o rebote e vou chutar pro gol para ver o que acontece. Aí houve um desvio. Aliás, tem acontecido muito isso na Copa, né? O cara chuta, bate em algum zagueiro e mata o goleiro. E dessa vez não foi diferente. O Akinfev fica se lamentando. Os uruguaios comemoram o segundo gol. Estamos revendo, ó. A bola bateu no Xerichev. Chute. Dois jogadores. Do Laxalt, 17. Bateu em 2, Marcelo? Tremolin, esse é o popular gol Tremolin, né? Tem 2 jogadores da Rússia para acertar no gol, né? Deu sorte o Uruguai agora. Vamos ver para quem eles vão dar o gol. Se foi para quem chutou ou para quem desviou. Quem chutou foi o Laxalt, camisa 17, que hoje é uma das novidades aí do time do Uruguai. Ah, meu amigo, agora o Salah ficou sozinho com o goleiro. Em vez de fazer o arroz com feijão, ele foi querer fazer um gol bonito, dar um tapinha e perdeu a chance do segundo gol do Egito. 1-0 para o Egito lá. O Laxalt joga no Genoa da Itália. Diego Laxalt. E apareceu aí como novidade, né, nesse jogo diante da Rússia, a equipe uruguaia. Vamos consultar aqui. Pensando num jogo, quem ganharia? Arábia Saudita e Panamá, que clássico, hein? Seria, hein? Realmente, Arábia Saudita e Panamá seria um jogo espetacular. Realmente. Outro jogo bom também, Marrocos e Tunísia. Também vai ser um jogo legal. Agora, você está reclamando, você vai ver em 2026, meu amigo. Se você acha que nessa Copa tem jogo ruim, e olha que não tivemos nenhum 0-0, hein? Já teve gol lá no jogo do Egito, já teve 2 gols aqui nesse jogo do Uruguai com a Rússia. Então, por enquanto, nenhum 0-0 na Copa. E mesmo assim, alguns jogos são sofríveis, né? Agora imagine em 2026 com 48 seleções. Meu Deus. Vai ser uma festa. É Copa Kaiser. 25 do primeiro tempo. 2 para o Uruguai, 0 para a Rússia. Estamos revendo o gol do Uruguai. Vamos ver, o Laxalt chuta. Eu acho que bateu mais. Não, bateu só no camisa 6. Bateu. Foi o Xerichev que desviou a bola. Acho que a dúvida é se eles vão dar Xerichev contra. Não, deram para o Laxalt. Pelo menos no site da FIFA o gol foi para o Laxalt. Então 2 para o Uruguai. Normalmente nesses lances em que o atacante chuta, a bola desvia e entra no gol, normalmente eles dão o gol pro atacante mesmo. É que ontem no jogo da Inglaterra o Harry Kane desviou um chute do próprio jogador dele, mas desviou e deram o gol pro Kane, né? Então, por isso que eu fiquei na dúvida se eles iam dar gol contra ou iam dar o gol pro cara que chutou. E a Rússia, hein, Marcelo, nesses 26 minutos parece que tá tomando um choque de realidade, né? E olha que o Uruguai nem não tá jogando uma bola maravilhosa, nada mais. Mas, assim, do jeito uruguai de ser, já vai mostrando pra Rússia, olha, é isso aí. Exatamente, porque esse é o primeiro grande teste mesmo da Rússia, né? Na Copa, a primeira seleção forte, campeã que ela enfrenta. E tá caindo na realidade mesmo, né? Porque a Rússia é esforçada, tá com aquele doping psicológico, digamos assim, de estar jogando diante do seu torcedor. Foi bem nos 2 primeiros jogos, goleou a fraca Arábia Saudita, mas agora que está pegando uma seleção melhor, não vem conseguindo jogar, né? A verdade é que ela teve um bom chute, uma boa oportunidade no primeiro tempo com o Xerichev, que sendo os principais jogadores na Copa, mas a verdade não incomoda o Uruguai. O Uruguai sempre prima por uma forte marcação, não sofreu gols na Copa ainda, e está à vontade, né?
chega sempre com perigo ao gol russo. É uma prévia do que vai acontecer para a Rússia realmente na próxima fase, né? Pegando tanto Portugal quanto a Espanha, que são os favoritos do grupo B, acho que as chances da Rússia são reduzidíssimas, e vamos combinar que o fato de chegar já nas oitavas de final para o time da carta está muito bom. E lá vem o Uruguai para fazer o terceiro. O goleiro pegou, largou e o Cavani não chegou. E há pouco saiu um cartão amarelo para o Smolnikov. Enquanto o Marcelo falava, a gente até ouviu o locutor oficial do estádio lá confirmando o cartão para o Smolnikov. Detalhes sobre esses confrontos de hoje. Rússia e Uruguai só jogaram uma vez na história. Foi num amistoso em 2012 no estádio do Lokomotiv em Moscou, e foi 1-1. E quem fez o gol do Uruguai? O Luizito Soares, já lá em 2012. Enquanto que nesse confronto entre Arábia e Egito, foram 7 jogos até hoje, com 5 vitórias do Egito, 1 vitória da Arábia e 1 empate. O Egito havia feito 22 gols e sofrido 9. Então são os detalhes aí dos confrontos desses jogos das 11 da manhã aqui no Brasil, que vão fechando o grupo A da primeira fase da Copa do Mundo, com o Uruguai nesse momento avançando em primeiro e deixando a Rússia na segunda colocação. Olha que lançamento maravilhoso para o Soares, a bola veio lá de trás, só que aí ele bateu com o Ignashevich, que é um dos caras mais experientes da seleção russa. O Ignashevich recuou para o goleiro e se livrou do problema. A Rússia vai ter que empatar esse jogo se quiser ficar em primeiro. Tempo para isso tem, não sei se vai ter futebol. Acho difícil. O Uruguai está fazendo um jogo inteligente, né? Nem está se esforçando muito, fazendo uma marcação zona, né? Não tem ninguém grudado em ninguém. Quando sai numa boa, principalmente pelo lado esquerdo. O lado esquerdo da seleção uruguaia está funcionando bem hoje. E o Soares e o Cavani sempre incomodando a zaga da Rússia. Então como o Zé Boquinha costuma dizer, é um arroz com feijão bem temperado esse da seleção uruguaia. Teve um lance anterior, aquele que o Akinfev fez a defesa, né, numa chegada do Bentancur cara a cara. Ainda bem que não saiu o gol, porque no começo da jogada o Soares estava impedido. Foi ele que enfiou a bola para o Bentancur quase marcar. Agora a vez da Rússia. E a Rússia não... Eu acho que a única alternativa para a Rússia, Marcelo, é bola na área para o Dziuba, porque pelo chão vai ser difícil, hein? Vai ser difícil, ou também o Xerichev arriscar de fora na área, né? Porque ele já tentou um chute que deu perigo ao Mosleira. Agora chegar tentando triangulação, tentando chegar no meio da zaga do Uruguai, não vai conseguir. Isso aí acho que é ponto pacífico, né? O Uruguai está muito bem fechado atrás. Agora tem uma falta a Rússia, quem sabe na bola aérea, na bola parada, como você disse, é uma das poucas opções para que a Rússia tente equilibrar esse jogo. O único problema do Uruguai no jogo, eu acho que está sendo esse. Eles estão fazendo muitas faltas, e às vezes até desnecessárias, né? E aí eles dão para a Rússia aquilo que a Rússia precisa no jogo, que é a bola parada, que é a jogada aérea. O Samedov é um cara que pega bem na bola, é ele que vem para a cobrança. Então também não sei se é uma atitude inteligente por parte dos uruguaios ficar fazendo falta toda hora próxima área, né? Agora foi só eu elogiar o Samedov, ele bateu lá pra lateral, né? Sabe que eu estava vendo essas duas seleções, eu acho o seguinte, fazendo uma rápida projeção, acho que a Rússia vai perder ou para a Espanha ou para Portugal, não tem jeito. Agora o Uruguai, eu acho que se pegar Portugal, é favorito a ganhar, a passar. Se pegar a Espanha, não. Aí a Espanha é favorita em cima do Uruguai. Agora, o Uruguai, para mim, é mais seleção que Portugal. É claro que você tem aquele fator desequilibrante, né, que é o robozão, né? Que é o Cristiano Ronaldo. Ele pode, já mostrou isso contra a Espanha, que ele pode definir. Ele está jogando sozinho essa Copa, mas eu acho que o Uruguai contra Portugal é favorito. Pelo menos em tese. Mas é aquele favorito assim, né?
1-0, 2-1, né? Não é aquele favorito que não, vai passar um trator em cima de Portugal. Não, vai ser jogo duro. E o Uruguai tem pelo menos 2 caras que podem decidir. Agora o Cristiano Ronaldo muitas vezes vale por 2, por 3. Né? Esse é o Robozão. É o Robocop da seleção portuguesa. 33 do primeiro tempo. Você acompanhando o Falando de Copa, primeira edição. Estamos acompanhando simultaneamente Uruguai e Rússia. 2-0 para o Uruguai, Arábia Saudita e Egito, 1-0 para o Egito. É claro que a nossa atenção maior é para o jogo da Rússia com o Uruguai, mas olha, hoje, a partir das... Agora já corrigiram, já deram gol contra do Xerichev, tá vendo? Já corrigiram, você viu que... eu tava achando estranho, porque o que me fazia crer, embora o rapaz, o Laxalt, tivesse chutado pro gol... eu me baseei no gol do Harry Kane ontem, porque se o desvio não conta, então eles não podiam ter dado gol pro Harry Kane, e aí tiraria a artilharia isolada dele, né? E aí agora já corrigiram, deram o gol contra pro Xerichev. Eu não concordo, sinceramente. Eu acho que esse desvio aí não foi. O do Kane ontem tirou mais o goleiro da jogada do que hoje. Mas tem sido uma norma da FIFA, né? Então eu lembro a você que logo mais às 14h50 tem o Falando de Copa, segunda edição. Vamos acompanhar os 2 jogos simultaneamente. Irã e Portugal, Espanha e Marrocos. Eu estarei aqui também acompanhando os 2 jogos. E aí vai acontecer o seguinte: o Zé Boquinha vai acompanhar o jogo de Portugal e vai comentar o jogo de Portugal. E o Fábio Salgueiro vai acompanhar o jogo da Espanha. E a gente vai aqui batendo aquela bola com os 2, né? Comentando, informando, falando dos detalhes, as curiosidades, para você não perder nada desses jogos decisivos do Grupo B hoje à tarde. E o Dzuba agora tá ali olhando pro árbitro, o árbitro marcou uma falta dele e ele faz aquela cara assim: eu não fiz nada, só porque eu tenho quase 2 metros, cheguei empurrando um cara que tem 1,5 metro, passei por cima dele. Isso o senhor não pode considerar falta, professor. Marcelo? Que coisa, né? Como o juiz é incompreensível. Mas é incrível. São as 2 coisas que mais acontecem no futebol, né? O cara que faz a falta sempre fala que não fez, e o que recebe sempre pede cartão, né? Pode ser, sabe, aquele empurrãozinho sem querer, o cara já cai, já levanta a mão ali fazendo sinal de cartão, aquela coisa toda. Então o juiz se ferra dos... Copa, né? Hã? Como é que é? Ainda mais na Copa, né? Porque o cartão já deixa o jogador pressionado, né? O juiz dança dos 2 jeitos, né? Tanto a reclamação de quem fez a falta, como a reclamação de quem não fez. E falar em cartão, olha aí, ó. Mais um para a seleção da Rússia. Já tem amarelo. Mais um. E vermelho, porque ele já havia tomado amarelo. Esse é o grande detalhe. Então, vai embora o Smolnikov. Ele já havia tomado um amarelo, agora fez mais uma falta para amarelo, vermelho para ele, para desandar de vez o time da Rússia. Isso já estava difícil com 11, imagina agora com 10. A cara do Tcherkeskov, técnico da Rússia, com essa expulsão foi engraçado, né? Ele tá olhando com aquela cara de azedo pro jogador, né? Ele olhou pra ele e disse assim: de que lado você está, meu amigo? Hã? Que é isso, hein? Ele poupa o Mário Fernandes do jogo, aí o jogador tem a oportunidade de mostrar serviço, vai lá e é expulso. Num jogo que, vamos combinar, não vale nada. Quer dizer, não há necessidade disso, né? Realmente faltou um pouco de inteligência para o cidadão que vai, fosse em outros tempos, passar uma temporada na Sibéria. Com certeza. Se fosse nos tempos da antiga União Soviética, esse aí, eles iam falar: camarada, Sibéria já para você. E o Uruguai, na cobrança de falta, não levou perigo, é só tiro de meta para a Rússia. E ele já vai botar o Mário para recompor ali o lado direito. E o problema é o seguinte: eu estava chamando a atenção que o melhor lado do Uruguai no jogo era o lado esquerdo do ataque uruguaio, né? E foi justamente por isso
que o glorioso Smolikov cometeu 2 faltas que ele não estava conseguindo parar, né? E na segunda ele tomou o vermelho. Então agora ele tira o rapaz que fez o gol contra, né? O Cheryshev, e coloca o Mário Fernandes para recompor ali o lado direito da defesa da Rússia. Aliás, essa substituição mostra que ele está querendo poupar também, né? Que o Cheryshev vem sendo o principal jogador da Rússia nos 2 primeiros jogos, e ele para mim, está claramente poupando esse jogador já, que parece que a vaca vai pro brejo mesmo nessa partida. Então já vamos tirar logo o nosso principal jogador para não ter problema de se contundir, de levar cartão, né? E deixa o Mário Fernandes recompondo a defesa. Pelo menos parece que essa é a ideia do técnico russo. Bom, e se essa foi a ideia, ele foi inteligente. Eu acho que aí ele tá coberto de razão, porque ele já tem que pensar mesmo nas oitavas, né? Eu acho que aí mandou bem o técnico da Rússia. Não tinha muita opção, não. A Rússia agora tem uma falta de longa distância. Eu até achei que eles iam tentar colocar a bola na área, mas preferiram aquela jogada mais burocrática, né? De ficar tocando para lá, tocando para cá. E além de não ter dado em nada, ainda com a pressão uruguaia, eles tiveram que começar tudo de novo atrás. Eu acho assim, tá perdendo de 2-0, tem uma falta que dá para colocar na área, coloca, pô, vê o que acontece. Você tem um grandalhão lá, você tem o Dziuba. Numa dessas sobra uma bola para ele fazer o gol. Agora vai querer ficar tocando, começar de novo para enfrentar uma defesa que está super armada lá atrás, né? Então, e agora lá no jogo do Egito com a Arábia Saudita, o árbitro marca um pênalti para a Arábia. Aquele pênalti à la brasileiro, né? À la brasileira, porque o cara cruzou, o jogador estava com o braço aberto, bateu no braço dele e o juizão botou na cal. Pênalti para a Arábia Saudita. O VAR tá revisando lá. Tô vendo a rapaziada do VAR ali. Que o cara tem que tirar o braço do corpo, né? Senão não tem jeito, né? Sabe o que acontece? É o seguinte, eu acho até que eu entendi o árbitro agora. No cruzamento, o jogador que fez o pênalti, ele encolheu o braço esquerdo e deixou o direito aberto. E foi justamente o direito aberto que interrompeu a passagem da bola. Então aí dá até para entender a marcação do árbitro, porque se a bola não bate no braço dele, ela ia para a área. Então vem aí o glorioso Farhad para tentar empatar o jogo para a seleção da Arábia Saudita. Tá 1-0 para o Egito, gol dele, né? Mohamed Salah. Mas agora o Farhad pode igualar as coisas em Volgogrado. E o VAR, pelo jeito, concordou com o árbitro, porque não mandou revisar, então eles entenderam que o pênalti realmente aconteceu. O Farhad foi lá e o goleirão pegou, meu garoto. O goleiro defendeu, a bola bateu no travessão e os egípcios comemoram, nossa, como se fosse a defesa da classificação do goleiro El Hadari da seleção egípcia. Portanto, continua 1-0 para o Egito. 41 do primeiro tempo. Os dois jogos começaram exatamente ao mesmo tempo, né? 40, até os segundos são iguais. Em Samara, 2-0 para o Uruguai. Luisito Soares fez o primeiro, Cheryshev contra o segundo. E lá em Volgogrado, 1-0 Egito, gol do Salah, e a Arábia acabou de perder um pênalti com o Farhad. Logo mais às 14h50 você vai acompanhar o Falando de Copa 2, hein? Com os dois jogos de forma simultânea. Vamos acompanhar juntos Irã e Portugal, Espanha e Marrocos, com muita informação, muita opinião, muitos detalhes, muitas curiosidades. A descrição de alguns momentos importantes do jogo também, evidentemente. Daquele jeito que você já se acostumou aqui na Rádio Futebol Clube. Muito obrigado a você que tem acompanhado a nossa programação, que tem curtido as nossas páginas através do @Rádio Futebol C, no Facebook, no Instagram, também no Twitter. Você que manda a sua mensagem, daqui a pouco tem pergunta aqui para o Marcelo Lima. Eu vou fazer uma antes do encerramento do primeiro tempo. Aí no segundo eu faço mais algumas que chegaram para a gente aqui.
para a gente testar os conhecimentos do nosso Marcelo. E o Uruguai agora toca a bola com tranquilidade, mas agora ele deu uma falta do Bentancur. Só tem um detalhe, viu, o Marcelo? Quem for jogar com o Uruguai nas oitavas, se fechar aquele lado esquerdo ali do Uruguai, não sei não, hein, o que o Uruguai faz no jogo, porque eles só atacam por ali, cara. Será que é para esconder o jogo ou não tem repertório mesmo? Hoje tá dando certo, mas um técnico inteligente que observa bem as coisas vai fechar ali, e eu não sei se o Uruguai vai ter tanta facilidade para chegar, seja contra a Espanha ou contra Portugal. Mas você sabe que praticamente o Uruguai mudou hoje o seu estilo de jogo, né? Colocando 3 zagueiros e nos últimos 2 jogos ele tentou buscar mais o jogo mais rápido, principalmente pelo meio, com o Zé Arrascaeta que não está jogando. Eu não sei se o Tavares vai manter para as oitavas esse esquema aí com 3 zagueiros. Ele está jogando mais de acordo com o adversário, né? Pelo que ele viu da Rússia nos 2 primeiros jogos. Não sei se vai ter esse tipo de esquema no jogo contra o Uruguai, contra Portugal ou contra a Espanha. Mas no jogo de hoje, realmente, o Uruguai está abusando de atacar pela esquerda e deu certo, né? Porque já conseguiu tirar o lateral, os Milikov, com o cartão vermelho, né? Ô Marcelo, o Luiz Monteiro, da Zona Sul aqui da capital, ele ouviu você dizendo que o Uruguai, numas oitavas, por exemplo, contra Portugal, teria até um certo favoritismo. Então ele quer saber de você o seguinte: você vê nessa seleção uruguaia condições de avançar pelo menos até uma semifinal de Copa, como aconteceu em 2010, por exemplo, lá na África do Sul, ou é pedir muito desse time uruguaio? Não, o Uruguai ele tem suas limitações, claro. Mas, numa Copa do Mundo, de repente, ele tem tradição, tem camisa, tem peso, pega uma seleção melhor, de repente, vamos supor que pegue Portugal e passe por Portugal. Aí pega na frente, eu não sei ainda, vamos ter que esperar para ver o chaveamento, mas vamos supor que pegue uma Bélgica, que vem sendo uma das sensações, né, e teoricamente é melhor que Portugal, inclusive em termos de talentos. Aí você joga fechado, aí entra aquele fator da raça uruguaia, um jogo pesado que eles conseguem fazer, e pode até surpreender. Não acho que seja a favorita para chegar entre os 4. Mas não é possível. Na África do Sul ninguém diria que o Uruguai chegaria onde chegou também. E enfim, não é uma seleção que você pode menosprezar, né? Não pelo futebol, acho que mais pela garra, pela vontade, quando pegar uma seleção superior, se jogar fechadinho, explorando erros, contra-ataques, talvez consiga, porque tem 2 jogadores muito capacitados no ataque, que são o Luis Soares e o Cavani, né? Uma seleção que tem 2 atacantes desse naipe, você não pode nunca descartar. Aí o Marcelo respondendo para o Luiz Monteiro: faça como o Luiz, faça como outros amigos apaixonados por esportes, mande a sua mensagem, mande a sua pergunta. Nós temos você acessando www.radiofutebolclube.com.br, tem um banner logo na primeira página, participe, você acessa ali, deixa sua mensagem, pode mandar mensagem de vídeo, foto, o que você quiser. E agora teve um lance ali, uma dividida, o Zobnin caiu, né, na chegada do Nandes e tal, mas como diria o nosso Milton Leite, segue o jogo. O Arthur pediu 2 minutos, já estamos com 1:20, ou seja, mais 40 segundinhos para terminar a primeira etapa. De 2 para o Uruguai, 0 para a seleção da Rússia. O Uruguai vai garantindo aí a primeira colocação do grupo e vai esperar o que vai acontecer nos jogos de hoje à tarde, né? Entre Espanha e Marrocos, Irã e Portugal, para saber quem será o seu adversário nas oitavas de final. E tem mais um pênalti para a Arábia, Marcelo. Mas agora foi mesmo. O cara tomou um empurrão. Primeiro ele foi puxado pelo braço. E aí o zagueiro do Egito, não satisfeito, ainda com um braço ele puxou, com o outro ele empurrou. O juizão foi lá e botou na calma. Mais uma chance
para a Arábia empatar o jogo. O pessoal do VAR tá Será ali, que vai ser o mesmo jogador que perdeu o pênalti? Não sei, eu acho que não. Acho que agora eles vão mudar. Ou então é aquele cara que tem personalidade. Eu deixa comigo, eu perdi o primeiro, mas esse eu não vou perder. Ele aprendeu com o Palermo, né? Lembra do Palermo? Foram 3, né? Numa Copa América. 3. Né? 3, perdeu 3 pênaltis do Palermo, meu Deus. Termina o primeiro tempo em Samara. 2 para o Uruguai, 0 para a Rússia. Estamos aguardando aí a batida. Vamos até acompanhar, já que terminou o primeiro tempo do jogo da Rússia, vamos acompanhar a cobrança de pênalti da seleção da Arábia. O pênalti está sendo reprisado diversas vezes, né? E eu realmente fiquei com a convicção de que o pênalti aconteceu, né? Então a gente vai ver se realmente o jogador da Arábia agora, vou até botar o som do estádio lá de Volgogrado, tirei o som do estádio de Samara, vamos acompanhar. Rapaz, o VAR mandou anular o pênalti. Opa! O VAR mandou ele cancelar. Não. Mandaram ele ver, mas se mandaram ele ver é porque acharam que não foi. Você concorda, Marcelo? Porque se os caras tivessem concordado com o árbitro... Eu vou te falar também, às vezes atrapalha, viu? Com todo respeito. Agora ele vai lá, dá aquela olhadinha básica. Não sei, ó, você vai ver... Não sei se você tá vendo agora, Marcelo. Não tô. Não tá, né? Então, primeiro o cara puxa. E depois ele... Tudo bem, talvez você possa até achar que o segundo empurrão não tenha deslocado. Mas é que quando ele deu o primeiro puxa, ele já vem com a mão nas costas do jogador da Arábia, né? E aí ele com o braço esquerdo, ele puxa o braço esquerdo do camisa 19 Abdala, e com o braço direito ele empurra o Abdala, né? Então, sei lá, eu particularmente eu daria o pênalti. Eu acho que foi pênalti. Agora, sei lá, né? O juiz olhou o VAR ali. Vamos ver. Ele confirmou o pênalti. Ele confirmou e vai dar cartão amarelo para o jogador que cometeu a penalidade máxima. Então dessa vez o VAR achou que não foi, mas o juizão contrariou o VAR, vamos dizer assim. E o amarelo para o Ali Gaber. O Ali Gaber foi quem começou. Assim tem que ser. Isso tem que ter personalidade. Aquele pênalti que ele marcou do Neymar no jogo lá contra a Costa Rica, foi pênalti, a gente já discutiu aqui, né? Só que o Neymar foi espalhar pra força pra cair. O árbitro tinha que ter tido personalidade de ter mantido o pênalti que ele deu. Não é que o VAR chamou lá que ele vai anular, entendeu? Isso aí é uma coisa que tem que acontecer também. Vamos lá, e agora é outro batedor. Agora é o Salman quem vem pra bola. Salman na bola. O Farhad perdeu, vamos ver se o Salman faz. Partiu, bateu, gol da Arábia. Salman mexe no placar e deixa tudo igual. Goleiro no canto esquerdo, bola no canto direito. A Arábia Saudita empata o jogo em Volgogrado. 1 para a Arábia, 1 para o Egito. O gol do Egito foi do Salah. E agora, depois de 2 pênaltis, a Arábia conseguiu empatar. Agora ele mandou bem, viu? Aquele canhotinho clássico, sabe? Que o goleiro acha que ele vai bater no canto esquerdo, né? Que é onde normalmente o canhoto bate. E ele não, ele com muita categoria coloca no canto direito. E aí os caras da Arábia saem vibrando, evidentemente. Até porque é o primeiro gol da Arábia Saudita na Copa, né? Eles perderam de 5-0 da Rússia e perderam de 1-0 do Uruguai. Então é o primeiro gol, talvez seja o único, não sei, né? E aí, em função da demora, VAR, aquela coisa toda, o jogo demorou um pouco para terminar, mas nesse momento termina a primeira etapa em Volgogrado. 1 para a Arábia Saudita, 1 para o Egito. Então vamos aqui com o nosso intervalo de Rússia 0, Uruguai 2. Só um destaquezinho, Marcelo. Foi justo o resultado do primeiro tempo? Foi justíssimo. O Uruguai foi o senhor da partida,
dominou, poderia até ter feito mais um gol, pelo menos, e a Rússia vai se colocando em seu lugar, né? Estava empolgada com os 2 primeiros jogos em que venceu bem, mas agora, pegando uma seleção mais forte, está caindo na realidade, né? O Uruguai vai ganhando sem dificuldades da Rússia por 2-0. Depois do jogo, Marcelo, eu vou fazer com você o que eu fiz ontem com o Salgueiro. A gente vai fazer um simulador aqui, tá? Eu quero ver para você, Marcelo, como ficarão as oitavas, né, de final e talvez até quarta. Bom, a gente pode ir até a final da Copa se você quiser, tá? O Salgueiro... A final da Copa, nos bolões que eu fui, só para já adiantar, França e Alemanha na final. França e Alemanha. Pode ser. Né? Se isso acontecer, você já está dizendo que o Brasil vai embora nas oitavas, né? Porque a possibilidade de um Brasil e Alemanha é enorme já nas oitavas de final. Por conta daquela vitória do México, né? Em cima da Alemanha. A menos que o México, sei lá, perca da Suécia. A Alemanha golear a Coreia do Sul, tudo bem, acho até que é até o provável, né? Vamos dizer assim. Agora, eu acho que o México arrancaria pelo menos um empate da Suécia. Você acha que não? Eu não sei, eu tô com a pulga atrás da orelha, tô achando que o México inacreditavelmente não vai se classificar, sabia? Sério? Você acha que vai acontecer uma tragédia dessa, rapaz? Eu acho. Infelizmente. Coisas que acontecem com o México em Copas, mas... Sei. Eu não sei, eu tô achando, alguma coisa está me dizendo que o México não vai se classificar, por incrível que pareça. Nem em segundo, Marcelo, mas aí você está sendo muito cruel com a seleção mexicana. Né? Deixa eu ver aqui, agora você me deixou curioso, deixa eu ver aqui, ó. O México tem 6 pontos, marcou 3 gols, tomou 1, né? A Alemanha está com saldo zerado, a Suécia está zerada, a Coreia já está fora. Então vamos imaginar que o México perca, de 1-0 da Suécia. Aí os dois ficariam iguais, com 6 pontos os dois, né? Com 3 gols marcados e 2 sofridos. Aí, em relação a México e Suécia, a coisa seria definida nos cartões. No confronto? Então, mas... é verdade. Tem o confronto direto antes, tem razão. Então, olha, é bem possível mesmo. Uma vitória simples da Suécia e uma vitória de 2-0 da Alemanha, daí para cima, da Coreia do Sul... Um abraço, hein? Você tem razão, Marcelo. Não é impossível o México ficar fora, não, rapaz. Você sabe que eu não tinha feito essa conta, e agora eu começo a imaginar que a coisa possa ficar complicada mesmo para a seleção. Se bem que a Suécia cometeu um vacilo contra a Alemanha do tamanho do Morumbi, do Maracanã, da onde você quiser, né? Porque do Luzhniki Stadium, já que estamos falando da Rússia... Porque aquela falta no último minuto era tudo o que a Alemanha queria. Então, de qualquer maneira, depois do jogo, calmamente, nós vamos falar sobre isso. É bem legal, eu gosto dessa coisa de simula daqui, simula dali. E tem a tempestade perfeita também, né? Qual é a tempestade perfeita? A tempestade perfeita é o Brasil perder da Sérvia e ser eliminado, e a Argentina ganhar da Nigéria e se classificar. Se isso acontecer, no dia seguinte o Maradona vai ser encontrado com overdose no hotel. The Perfect Storm. Nossa, meu Deus, se acontecer isso... Marcelo, mas aí você está sendo muito cruel. Menos, Marcelo Lima, menos. Bom, então é o seguinte, deixa eu só dar uma passadinha aqui na Copa do Mundo, aí o Marcelo vem com os comentários de intervalo dele para a Rússia e Uruguai, 2-0 para o Uruguai. Então, nesse momento, o Uruguai é o primeiro do grupo, a Rússia vai ficando em segundo. No grupo B, Espanha, Portugal e Irã brigam por 2 vagas, o Marrocos já está eliminado. Lembrando a você que a partir das 14 horas e 50 minutos, nós vamos com o Falando de Copa, parte 2, segunda parte, exatamente para acompanhar esses 2 jogos entre Espanha e Marrocos e Irã e Portugal, no momento em que as partidas estiverem acontecendo, os detalhes, comentários, opiniões, enfim, tudo para você, a partir das 14h50 aqui na Rádio Futebol Clube. Grupo C, França, Dinamarca e Austrália. A França já está classificada, Dinamarca e Austrália brigam pela segunda vaga.
Grupo D de dado. Croácia tem 6, Nigéria 3, Islândia e Argentina 1. E todo mundo, exceção feita a Croácia, que já está classificada, Nigéria, Islândia e Argentina brigam por 2 vagas. No grupo do Brasil, o Brasil e a Suíça dividem a primeira colocação, a Sérvia aparece logo atrás, a Costa Rica está eliminada, então Brasil, Suíça e Sérvia brigando por 2 vagas. Grupo F é esse que a gente falou agora, do México e da Alemanha. No grupo G, Inglaterra e Bélgica já estão classificadas. Na última rodada vão definir quem fica em primeiro do grupo. Tunísia e Panamá eliminados. E no grupo H, Japão e Senegal. Tem 4 pontos, a Colômbia 3, a Polônia já está eliminada. Então, Japão, Senegal e Colômbia na última rodada brigarão por 2 vagas na Copa do Mundo 2018. Então vamos lá, Marcelo Lima, suas considerações nesse intervalo de jogo em que o Uruguai vai ganhando da Rússia por 2-0 em Samara, Marcelo. Tá certo, bom, o primeiro tempo em que a equipe do Uruguai foi absolutamente tranquila e soberana no jogo. O técnico Oscar Tabares resolveu entrar com 3 zagueiros no jogo de hoje, né? O Coates, o Godinho e o Cáceres, liberando mais o Nandes e também o Lexal, que entrou na equipe, e foi pelo lado esquerdo que o Uruguai usou e abusou nesse primeiro tempo e acabou realmente achando o mapa da mina, né? O Smolinkov, que era o jogador que foi substituindo o Mário Fernandes, que foi poupado já pensando nas oitavas, acabou sendo expulso. Fez 2 faltas, já tinha levado o primeiro cartão amarelo e depois levou o segundo cartão amarelo e foi expulso. E o que aconteceu depois disso? O técnico Cherchizov, com a expulsão do Smolinkov, ele preferiu tirar o seu principal jogador de ataque, o Serichev, até agora na Copa, já pensando nas oitavas de final. Pouco jogador, até porque esse jogo pelo andar da carruagem já foi, a Rússia não deve ter poder de reação na segunda etapa, então ele está poupando, coloca o Mário Fernandes para recompor o sistema defensivo e segue assim o jogo na segunda etapa. Mas o Uruguai, ainda falando nesse primeiro tempo, teve boas oportunidades pelo lado esquerdo e um destaque para o Soares, né, o atacante Soares, que marcou o primeiro gol da partida e infernizou a defesa da Rússia por 2 oportunidades. Chegou perto de marcar mais um gol. O Lexal chutou uma bola de fora da área que acabou desviando no jogador russo e fez o segundo gol do Uruguai. O gol foi marcado contra, foi dado contra, não para o jogador uruguai, embora a gente já tenha falado sobre isso, eu marcaria o gol para o jogador uruguai, porque o chute veio forte, desviou, é verdade, mas a FIFA entendeu que não, né, que teria que marcar o gol contra, e assim foi feito. Para o segundo tempo, a expectativa é de que o Uruguai continue senhor da partida, até porque forte na defesa, não vem sendo incomodado, a Rússia insiste em tentar chegar pelo meio e não consegue chegar pelo meio. Nesse primeiro tempo, o melhor lance da partida por parte da Rússia foi um chute de fora da área, da entrada da área do Serichev, numa boa defesa do Muslera. Fora isso, o Uruguai não foi incomodado. A Rússia deve tentar chegar com bolas paradas ou com cruzamentos para que o Djuba, o grandalhão, tente alguma coisa de cabeça, né? Muito embora a zaga uruguaia também tenha o Godinho, principalmente, com seu ponto forte na bola aérea, mas eu vejo que no segundo tempo o Uruguai deve ratificar a sua passagem para as oitavas de final como primeiro lugar nesse grupo A, não deve ter dificuldades e se continuar jogando da mesma forma que no primeiro tempo, pode até ampliar essa vantagem, marcando mais 2 gols aí, goleando a Rússia, né? O técnico Cherchev deve pensar em arrumar o seu lado direito, né, com o Mário Fernandes e também com a cobertura do seu meio-campo para que esse corredor que foi feito, essa avenida do lado esquerdo de ataque do Uruguai, muito usada no primeiro tempo, não seja colocado também no segundo tempo pelos uruguaios, pela Celeste, para que isso seja corrigido. A tendência, na minha opinião, é que o Uruguai amplie mais ainda a sua vantagem no segundo tempo, Carlos Lima. Bom, e como eu estava falando, né, o time do Uruguai está voltando agora para a segunda etapa sem modificações.
A Rússia, ao que parece, também não está com nenhuma alteração. O árbitro, o senhor Didku Malang, já conversa com os seus auxiliares. Vai começar esse segundo tempo de Uruguai 2, Rússia 0, sem alterações, a não ser, é claro, aquela feita pela Rússia em razão da expulsão do Smolenkov. O Tcherichev saiu para a entrada do Mário Fernandes. No Uruguai, a mesma formação do primeiro tempo, que, como eu disse, deu certo, foi tranquilo, foi soberano em cima da Rússia. Tudo certo, beleza. Começou o segundo tempo, meu caro Carlos Lima. Começou o segundo tempo e vamos então para a gente acompanhar o que a Rússia vai fazer nessa segunda etapa, se vai ter força para, sei lá, tentar pelo menos um empate e ficar com a primeira colocação. Seria uma coisa mais simbólica, né, para os russos. Terminar em primeiro num grupo que tem o Uruguai, não deve mudar muito, porque de qualquer maneira nós teremos um adversário difícil, tanto para a Rússia quanto para o Uruguai, porque em tese vai sobrar Espanha e Portugal, a menos que Portugal seja protagonista de uma enorme zebra hoje e perca para o Irã. Você acredita nisso, Marcelo? Que isso possa acontecer? No futebol tudo pode acontecer, eu acho difícil, né? Eu acho muito difícil. Portugal é muito melhor que o Irã, mas o Irã, apesar de tudo, vem se mostrando uma seleçãozinha chata, né? Aquela seleção que fica naquele ferrolho que a gente já viu várias seleções utilizando nessa Copa do Mundo, joga por uma bola, joga por um erro do adversário, mas com todo respeito, acho que pelo que a gente viu, o Cristiano Ronaldo vai pintar e bordar em cima do Irã hoje, viu? Essa é a expectativa dos portugueses, né? Vamos ver se isso realmente vai acontecer. O Cavani agora tem a chance numa cobrança de falta. O árbitro tá ali, passando spray, aquela coisa toda. E se no primeiro tempo os dois jogos começaram exatamente, né, ali, britanicamente no mesmo horário, agora não, porque teve aquele problema do pênalti lá no jogo da Arábia com o Egito, e lá ainda não começou o segundo tempo. O Cavani bate a falta e para na barreira. Mas a posse de bola é uruguaia. Se você fosse técnico da Rússia, Marcelo, você tentaria sair para o jogo mesmo com um a menos ou ficaria atrás para evitar uma goleada? Na verdade, por estar jogando em casa, né, pela pressão da torcida, não dá para você ficar só atrás administrando esse 2-0, né? É obrigação da Rússia, mesmo com um jogador a menos, pelo menos tentar agredir o Uruguai, né? Talvez você não precise se abrir tanto para evitar uma goleada, que também seria vexatório em casa, apesar do adversário ser melhor no caso do Uruguai, mas você também não pode ficar tão atrás, né? Tem que tentar agredir. Eu acho que essa vai ser a postura da Rússia. É isso que a gente está acompanhando a partir de agora. Por enquanto, a Rússia não está conseguindo sequer passar do meio de campo. Os uruguaios estão em cima, né, estão rondando a área da seleção russa. E como já destacamos aqui, sempre pelo lado esquerdo, até pelo esquema de jogo que o Oscar Tabares colocou em campo hoje, né? Ele que tem aí, está desde 2006 no comando técnico da seleção do Uruguai, ganhou a Copa América em 2011, foi quarto colocado, aliás, foi quarto colocado no Mundial de 2010, né, lá na África do Sul. 2014 no Brasil chegou às oitavas de final. É a quarta Copa do Mundo que ele dirige o Uruguai. Ele chegou nas oitavas em 90 e 2014. Ficou em quarto lugar em 2010. Ainda não começou. Reza a lenda que essa vai ser a última Copa dele, né? Até por questões de saúde. E o Diego Aguirre, que dirige o São Paulo, é um nome muito comentado. Muito embora o Diego Aguirre tenha dado uma declaração agora aí antes do término da parada para a Copa no Campeonato Brasileiro, que ele não pensa em sair do São Paulo até o final do ano. Resta saber se a seleção uruguaia realmente o convidar,
se ele vai manter essa palavra, né? Porque o Osório também dizia que não sairia de São Paulo, foi só receber a proposta do México que está lá na Copa até hoje, né? E o mesmo aconteceu com o Balsa na questão da seleção argentina. Mas aí eu acho, Marcelo, que pode pintar uma composição, porque o que o Uruguai vai fazer depois que a Copa acabar, até o final do ano? Sei lá, talvez 2 amistosos. Em setembro já tem movimentação das seleções, né? Tá tudo bem, mas eu acho que dá para ele compor. Eu acho que ele pode continuar no São Paulo, assumir a seleção uruguaia, que tem aí, sei lá, 1 ou 2 amistosos. São Paulo libera, ele vai lá, faz o trabalho dele, fica no São Paulo até o final do ano e a partir de janeiro do ano que vem ele assume a seleção do Uruguai. Não sei, eu acho que nesse caso daria. Não daria se, vamos supor que estivéssemos no meio das eliminatórias, véspera de Copa, aquela coisa toda. Aí o cara tem que ter uma atenção maior com a seleção, mas acabou a Copa, até o final do ano vai ter o quê? Amistoso, né? O ano que vem tem Copa América. Mas assim, 5, 6 meses, porque a seleção se reúne, vai se reunir em setembro e depois, né? Então, eu acho que daria, porque clube é dia a dia, clube o cara tem que estar lá todo dia, a seleção não. Então, não sei, eu acho que se ele for convidado, se eu fosse o Aguirre, eu tentaria um acordo, tanto com a diretoria do São Paulo, quanto com a Associação de Futebol do Uruguai, porque ele vem fazendo um grande trabalho no São Paulo, e também acho que seria legal para ele ser técnico da seleção uruguaia, então eu daria um jeito de fazer uma composição. O São Paulo precisa dele e a seleção do Uruguai também vai precisar dele, não sei. Eu acho que antigamente era comum isso, né? O técnico treinar um clube e uma seleção, né? E pode acontecer sim, eu acho que não é impossível não, Lilian, acaso o Aguirre seja mesmo convidado, eu acho que pode acontecer isso mesmo. Ele vai levando, tocando barco nos dois, e até o São Paulo já vai se preparando para o ano que vem para arrumar o treinador, e aí o Aguirre termina a temporada como prometeu ao São Paulo. Até porque o cara que fica só na seleção, ele dá uma enferrujada, né? Ele não tem aquela coisa do dia a dia do clube e tal, porque é no clube que o cara desenvolve o plano tático dele, no dia a dia ele percebe que um jogador tá melhor ou pior, ele vai lá, tira um, bota outro, testa novas fórmulas. Na seleção a coisa é muito espaçada, né? Então, sei lá, eu faria isso. Se o Aguirre for convidado pela seleção uruguaia, eu faria uma composição e acho que o São Paulo deveria fazer isso também, porque tirar o Aguirre agora, melhor campanha do São Paulo dos últimos anos aí no Brasileirão, seria uma coisa até insana, vamos dizer assim. Eu acho que a Federação Uruguaia, né, que aí talvez fosse o X da questão, não aceito, se você aceitar aqui o nosso cargo, até só exclusivo e tal, eu acho que isso não deve acontecer, até porque o Lugano é um dos líderes, né, do futebol uruguaio, aí embora ele já esteja aposentado, ele é o presidente da associação dos atletas aí uruguaios, enfim. Então eu acho que a confederação, e tem um bom relacionamento com o São Paulo também, aceitaria, caso realmente queira o Diego Aguirre, fazer essa composição até o final do ano. Acho que não seria problema, não seria entrave, né? 8 do segundo tempo em Samara, 2-0 para o Uruguai em cima da Rússia, e lá em Volgogrado vamos chegando a 3 minutos da segunda etapa, 1 para a Arábia Saudita, 1 para o Egito, na despedida dessas duas seleções da Copa do Mundo. Agora uma tentativa da Rússia pelo lado direito, mas a bola já havia saído, né? Quando aconteceu o cruzamento, a bola já havia saído, né? O Kuziaev foi quem tentou cruzar, né? Ele que entrou aí nessa segunda etapa como novidade do técnico Stanislav Cherchesov. Tempo vai passando, o Uruguai vai jogando o suficiente para ganhar da Rússia de 2-0. Tem o domínio do jogo, tem um jogador a mais. O Smolnikov levou 2 amarelos no primeiro tempo, deixou a Rússia com 10 e aí facilitou a vida da seleção uruguaia nesse jogo que define a primeira colocação do Grupo A na Copa do Mundo. O Soares, com esse gol,
Ele chega a 52 gols com a camisa do Uruguai. E ele está alcançando o 100º jogo dele com a seleção uruguaia. Então é outra marca aí que o Soares está acumulando. É o 11º gol dele em mundiais. Ou seja, a cada jogo na Copa, tudo bem que não são números estratosféricos como os do Cristiano Ronaldo, mas o Luizito tem lá também os seus números favoráveis, não é, Marcelo Lima? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu estava vendo essa questão da tática do Uruguai, né? Para os mais tradicionalistas é engraçado isso, né? Para mim o Uruguai está jogando num 3-5-2. Mas aí você pega os analistas modernos, o Uruguai está jogando num 4-3-2-1. Então tá bom, né? Vamos lá, é número pra cá, número pra lá, é uma nutelice contra a raiz que eu vou te falar, viu? Outro dia, já faz tempo isso. Nos tempos de Rádio Estadão e ESPN, eu e o Zé Boquinha estávamos numa transmissão, ou era um programa, agora eu não lembro. Não, acho que era um programa. E aí a gente colocou o Muricy no ar. E num determinado momento, o Zé, que é um cara técnico de basquete, que entende muito de tática, não só de basquete, mas também de futebol, ele perguntou para o Muricy, o que você acha dessa história aí de 3-5-2, 4-3-2-1? Ele falou, Zé, é o seguinte, antes do jogo você até dá uma noção tática para o time, posiciona, mas na hora que a bola rola, meu amigo, aí não tem mais isso, cara, aí sabe... Aí é ocupação de espaço, quando você tem a bola você vai pra cima, quando você não tem você recompõe pra fazer a marcação, mas também é uma maneira que a gente tem aqui de analisar, né? De tentar passar pra quem tá ouvindo o posicionamento do time no campo. Mas você sabe que eu tenho uma teoria, eu não sei se você concorda ou não, a grande maioria dos nossos ouvintes, dos telespectadores preferem aquele analista que fala mais do feijão com arroz e menos de números do que ao contrário, do que aquele analista mais técnico que fala do 3-2-1, 4-5-3-2 e vai amplitude, e reativo e proativo. Eu acho que são poucos os ouvintes telespectadores. O torcedor está muito preocupado com os termos técnicos do futebol, né? Eu acho que preferem uma linguagem mais... simples, digamos assim, né? Exatamente. No nosso tempo, né, Marcelo, de começo de reportagem, o cara tinha uma contusão muscular, ele tem uma contusão muscular, então ou ele tem uma lesão, ou ele tem uma distensão, né, ou ele tem um estiramento. Agora é desconforto, não, o jogador está com um desconforto muscular, sentiu o adutor, sentiu o adutor, a parte posterior, agora, e é sempre assim, né? Mas desconforto muscular eu acho incômodo muscular. Fala que o cara tá com uma contusão muscular e acabou, pô. Vamos pro jogo, 13 do segundo tempo. Antes que nós sejamos taxados de os dinossauros da bola, né, Marcelo? Daqui a pouco vem uma mensagem aqui, Jurassic Park 6. Acho que eu vou até criar um programa, hein? Os dinossauros da bola. O que você acha, Marcelo? Você... Dinossauros da bola, futebol raiz. Isso, você, Zé Boquinha, Salgueiro. Vamos fazer os dinossauros da bola. Botar os veteranos em campo. Olha o Uruguai agora pela direita, hein? Só porque eu falei do lado esquerdo, agora eles chegaram bem. Pelo lado direito com o Bentancur, mas a zaga rebateu e na sequência houve uma falta de ataque da seleção uruguaia. Lima, diga. Se você já fez só mais um pitaquinho fora da Copa, diga. Hoje o nosso querido Fernando Diniz foi mandado embora do Atlético Paranaense, né? Porque para alguns ele é um incompreendido, porque é um técnico moderno, com posse de bola. O Atlético Paranaense perdeu só 10 jogos no seu comando. E não adianta querer inventar história, né? Não é só no futebol brasileiro, não. Em qualquer lugar do mundo, se o cara não tem resultado, um abraço pro gaiteiro, né? E outra coisa, cara, a tática dele é bonita, linda. Se você tiver um elenco na mão, como o do Barcelona, como o do Manchester City, né? O Real Madrid. Agora, você querer colocar em prática a tática que ele coloca
num time que tem Thiago Heleno na zaga, por exemplo, para sair jogando, aí não dá, né, meu? Aí realmente, todo respeito ao Fernando Diniz, mas é você, né, querer colocar pelo em ovo. Tá entrando o Smolov na Rússia e saindo Miranchuk. Mais uma alteração aí, mais um que vai descansar, já pensando nas oitavas. Hein, Marcelo? O Smolov era um também que teoricamente foi poupado, né? E agora ele entra para jogar um pouco no segundo tempo. Hein, Marcelo? Você querer ficar jogando, recuar a bola pro goleiro e ficar tocando lá atrás quando você tem Paulo André, Thiago Heleno, jogadores veteranos, não dá, cara, não dá. Você tem que respeitar. Eu acho assim, ó, o bom técnico é aquele, tudo bem, ele pode ter as convicções dele, legal, mas ele tem que se adaptar ao elenco que ele tem, entendeu? Ele tem que tirar o melhor de cada jogador, respeitando a característica do jogador, né, e montando o time de acordo com o que ele tem na mão. Não adianta você querer um esquema mirabolante por uma equipe que tecnicamente não vai corresponder. Isso aí é básico, cara, não adianta. Você vai pegar um carro 1.0 e vai querer que ele desenvolva uma velocidade de 300 km de velocidade final numa reta? Não dá, cara. Você pode enfiar o pé no acelerador, botar a quinta marcha, você não vai chegar a 300 por hora. Então, não adianta. Eu até entendo, acho que o Fernando tem ideias modernas, mas não vai dar, cara. No futebol brasileiro vai ser difícil para ele, porque dificilmente ele vai pegar um elenco que dê para ele a condição dele fazer aquilo que ele quer. Essa é a minha opinião. Não, concordo com você. E assim, infelizmente, ele vem se mostrando muito limitado nessa questão tática, porque ele tem esse planejamento, essa ideia tática dele, e não muda. Ele não muda. Você pode ver, em todos os times que ele vai, os times dele têm essa filosofia de sair tocando com posse de bola, de não rifar bola. Só que você tem toda a razão. Ele quer seguir uma filosofia que o inspira, que é do Guardiola. Só que o Guardiola tem verdadeiras seleções em sua mão e pode fazer isso, porque os jogadores têm qualidade para isso, para sair tocando. Então, em determinado momento, você até pode conseguir render alguma coisa. Como o Atlético Paranaense começou a querer esboçar um bom futebol nesse plano tático do Diniz, mas depois o negócio afunda, os jogadores não têm como se manter. Fora isso, para você ter um bom rendimento nessa filosofia tática do Diniz, não basta você ter disciplina tática categoria, você tem que ter um nível físico muito forte. Então não adianta, não vai, uma hora vai pra água. Com o Oeste de Itápolis ele quase caiu pra Série C, pra Série C no Campeonato Brasileiro do ano passado. Ele teve um pouco de sucesso, um suspiro de sucesso com o Audaz, e isso o manteve aí um pouquinho nas manchetes, mas isso aí foi exceção à regra. Normalmente, infelizmente, os trabalhos do Diniz acabam dando em água, e ele não muda a sua filosofia. Desse jeito ele não vai ter muita chance não, viu? Bom, só para finalizar isso aí, estamos com 18 do segundo tempo, o Uruguai mexeu de novo, saiu o Bentancur, que tinha tomado amarelo, e entrou a Arrascaeta na seleção uruguaia. E o Uruguai chega agora com perigo pela direita, a zaga da Rússia corta. E só para finalizar, agora tem um detalhe também. Quem contrata o Fernando Diniz sabe como ele é, então também não pode reclamar depois. Então aí também eu acho que assim, acho que o presidente, o diretor de um clube, tem que olhar para o elenco dele e falar: esse elenco aqui tem condição de jogar do jeito que o Fernando Diniz quer? Não tem. Então um abraço, porque não adianta, cara. Ele também não tem culpa. Todo mundo sabe como ele é, todo mundo sabe das convicções dele. Então se você vai lá e contrata o cara, você tem que esperar isso, né? Não adianta você esperar outra coisa. Mas vamos para o jogo, que agora é Copa do Mundo. 13 minutos lá em Volgogrado. 1 para a Arábia Saudita, 1 para o Egito. Tudo no segundo tempo, hein? Vamos chegando a 19 em Samara. O Uruguai vai fazer mais um. Cavani caiu, achei lance normal. 2-0 para o Uruguai. Luizito Soares fez o primeiro. Xerichev contra. Fez o segundo num chute do Laxalt, de fora da área. Você achou pênalti aí? Não, né? O Ignashevich foi na bola e aí o Cavani cai. Ele não estava impedido. Eu não achei pênalti não, sinceramente. Acho que ele esperou o contato para cavar um pênalti. Ele já deu o corpo, né, para ser derrubado, né?
O Tabárez tem 71 anos, né? A gente estava falando dele, essa deve ser a última Copa dele. A seleção da Rússia é a 66ª no ranking da FIFA, é o 4º mundial que participa, melhor resultado, nunca passou da primeira fase, né? 94, 2002 e 2014, mas eles têm um resultado interessante em 94, quando eles golearam Camarões por 6-1, e o Salenko fez 5 gols, né? Se transformou no maior artilheiro de uma Copa num jogo só, né? Ninguém conseguiu igualar o Salenko ainda, fazer 5 gols no mesmo jogo de Copa. E o Stanislav Cherchesov está no comando desde agosto de 2016, segurando esse rojão aí, né? E esse estádio de Samara ainda vai receber Senegal e Colômbia no dia 28, jogo decisivo para a seleção da Colômbia. Vai receber uma partida das oitavas e uma partida das quartas de final. A Rússia... Você falava da cidade de Samara, né? Eu ia até comentar sobre isso. É interessante para os turistas que lá estão, porque na Segunda Guerra ele quase virou, né, a capital da Rússia, Sim. da União Soviética, porque eles temiam que Hitler fosse invadir Moscou. Então eles construíram gigantesco para que o Stalin ficasse de lá comandando, né, a União Soviética. E como isso não aconteceu, o bunker ficou lá intacto e virou um museu, né? Então o pessoal que vai para lá, o turista principalmente, pode ver, muito legal, ficar a 37 metros de profundidade, está lá perfeito, como se fosse como se tivesse sido usado, né? Como não foi, eles mantiveram intacto ali, é bem legal para visitação, né, Lima? Tem até a sala de reuniões lá, né? Porque o Stalin supostamente faria as reuniões, o telefone que ele usaria. É legal. É um mapa feito à mão e as movimentações do exército alemão, é bem legal. Essa cidade, ela, de 1935 a 91, ela se chamava Kuibychev e é a 6ª maior da Rússia. Ela fica na parte sudeste da Rússia europeia e está lá na confluência dos rios Volga e Samara, por isso que o nome do rio acabou virando o nome da cidade depois, né? Tem uma população aí de cerca de 1.200.000 habitantes e ela tem lá um centro aeroespacial. Ela também é conhecida pela diversidade religiosa, festivais, multiculturalismo, engenharia mecânica e metalúrgica. É uma cidade importantíssima da Rússia. 22... Os Limas também são cultura. Como é que... sim, a família Lima também é cultura, né, Marcelo? Nós somos os Limas pobres, aqueles que não estudaram e não viraram músicos, mas tudo bem. 22:30, chegamos à metade do segundo tempo. Em Samara, 2 para o Uruguai, 0 para a Rússia. 17 do segundo tempo em Volgogrado, 1 para a Arábia Saudita, 1 para o Egito. O gol do Egito foi dele, né? Mohamed Salah, que não pôde participar do primeiro jogo da Copa, exatamente diante do Uruguai, né? Na derrota de 1-0. Fez uma falta danada. Era você que estava comigo naquele jogo do Uruguai com o Egito, Marcelo? Era. Que a gente até chamou a atenção que no primeiro tempo o Egito criou oportunidades, entrou na área do Uruguai pelo menos umas 2 ou 3 vezes e faltou exatamente um cara como o Salah para botar a bola para dentro do gol. Se naquele jogo o Salah tivesse jogado, talvez a situação do Uruguai não fosse tão cômoda assim na Copa do Mundo. Mas como talvez não joga, então, olha, o Cavani cortou por dentro e mandou para fora. E depois ficou estapeando o gramado, como se isso resolvesse alguma coisa, né? Porque o Suárez já marcou... O Cavani tá louco para marcar o dele, né? Mas tá meio descalibrado no jogo de hoje. Que o Suárez já fez 2, né? Fez um contra a Arábia, agora fez outro. Hoje o Cavani também não quer ficar atrás, quer deixar a sua marca, mas o Uruguai vai seguir na Copa. Quem sabe esteja reservado para ele um gol mais importante, talvez um gol decisivo, né? Para o glorioso. Bem que quando ele marca primeiro, o Uruguai não ganha, né, Nimo? Tem isso também. Mas quem sabe ele marca, sei lá,
O Uruguai faz 1-0, o outro time empata, aí ele faz o 2-1 e classifica o Uruguai. Sei lá. Pode acontecer. E uma hora também cai essa máxima, né? Uma hora ele vai fazer gol e o Uruguai vai ganhar também. Esse negócio aí não vai ser pra sempre. Se bem que algumas coisas do futebol acabaram sendo pra sempre. Por exemplo, o Brasil com Garrincha e Pelé em campo juntos nunca perdeu um jogo na Copa do Mundo. É verdade. E jamais. Que duplo, hein? É, exatamente. Por que será, né? Será que é porque eles jogavam um pouquinho, os dois? Eu acho que, se eu não me engano, não em termos de títulos, mas quando Ronaldo e Romário jogaram juntos, o Brasil também nunca perdeu. Essa daí eu confesso que eu não precisaria dar uma estudada, mas também não duvido dessa informação não, porque que dupla, hein? Eu tenho quase certeza, só não conquistaram títulos juntos e tal. Talvez uma Copa das Confederações, se eu não me engano, mas nunca perderam. Bom, você está dizendo em campo ou fazendo parte da mesma seleção? Não, jogando. Porque em 94 o Ronaldo era reserva, ele não jogou nenhuma vez. Sim, jogando, foi jogando. Né? Então tá. Que foi a partir de 94 que eles começaram a jogar juntos. Aliás, reza a lenda, não sei quem foi que contou essa história, não sei se foi o Zé Boquinha, não sei, eu vi uma história outro dia que perguntaram pro Parreira por que em 94 ele não colocou o Ronaldo nenhuma vez. Né? Porque ele poderia, num jogo já decidido, tal, colocar o moleque, na época era um moleque, né? Pra sentir o clima de Copa do Mundo, tal, ver como é que era. Aí o Parreira teria dito o seguinte: cara, o Ronaldo tava arrebentando nos treinos. Vai que eu coloco ele num jogo e ele arrebenta, como é que eu ia tirar o cara depois? E eu que já tinha o Romário e o Bebeto. Como é que eu ia... Os caras já estavam caindo de pau em cima de mim, dizendo que eu era retranqueiro, que não sei o quê. Imagina se eu coloco o Ronaldo e ele arrebenta. E aí eu tenho que jogar com Ronaldo, Romário e Bebeto. Pra filosofia do Parreira da época, seria uma heresia jogar com 3 atacantes. E outra, né? E ele arruma mais ainda pra cabeça, porque ele tinha o Viola e o Miller enchendo o saco dele pra jogar, né? Tinha mais essa também. Eu me lembro que aquela Copa foi muito especial, porque foi primeiro que foi a primeira Copa que eu trabalhei, né? Em loco. Vem aí o Cebola, Cristian Cebola Rodrigues no time uruguaio. 27 do segundo tempo, 2 para o Uruguai, 0 para a Rússia. Ele está entrando no lugar do Nandes, camisa número 8. É mais uma alteração na seleção do Uruguai, que vai ganhando por 2-0. Nandes, que joga no Boca, Naitan Nandes. E entra o Cristian Rodrigues, que está no Peñarol, mas já rodou, jogou inclusive no Grêmio, né? E eu fiz muita cobertura de seleção brasileira entre 93 e 94, com eliminatórias, quando eu trabalhava na Rádio Globo. E a grande pressão que o Parreira sofria é porque foi justamente nos anos de ouro do São Paulo do Tele. São Paulo bicampeão do mundo, bicampeão da Libertadores, 92, 93, voando, jogando futebol bonito, ofensivo e tal. E o Parreira com aquele futebol, né? Como diria Zé Boquinha, caranguejo, toca de lado e tal. Então o Parreira foi muito pressionado por causa disso. Mas ele conseguiu ganhar a Copa. Parabéns para ele. Olha a Rússia roubando uma bola. E agora o Dziuba provou que ele é um bom cabeceador, né, Marcelo Lima? Mas igual cintura dura, né? Dá até pena, porque ele cortou pra dentro, a bola caiu no pé esquerdo dele, mas ele bateu, parecia que tava com cãibra batendo nessa bola. Ô, coisa feia, então, peraí, essa eu não posso perdoar. Dziuba, deleta essa, meu filho. Aperte a tecla Del. Mandou a bola lá e moscou. Vamos lá, 29. Então foi isso, né, Marcelo? A seleção voando com o Tele e o Parreira com aquele futebol caranguejo. Só que o futebol caranguejo ganhou a Copa do Mundo. Aí não teve jeito, né? Exatamente. Até hoje, né? Você tem os mais saudosistas dizendo que o não sucesso da seleção de 82 e o sucesso do Parreira em 94 acabaram estragando o futebol brasileiro. Eu não vejo assim, mas tem muita gente que até hoje
defende essa tese, né? Que realmente o Brasil, a partir de 94, passou a se preocupar mais com a defesa, isso é evidente, né? Mas nem por isso deixaram de surgir talentos no futebol brasileiro, né? O próprio Ronaldo já estava surgindo a partir de 94, virou o que virou. Ronaldinho Gaúcho, depois veio o Neymar, enfim, o Brasil continua tendo jogadores de habilidade. Agora, taticamente, os treinadores, de uma forma geral, compraram a ideia do Parreira e passaram a se preocupar muito mais com a defesa do que com o ataque. Isso é mas talvez assim, porque o Brasil foi campeão em 94, vice em 98 e campeão em 2002. Foram 3 Copas seguidas, né? E eu acho que a de 94 foi realmente a seleção mais pragmática, né? Eu não vi assim o futebol de 98 com o Zagallo, de 2002 com o Filipão, claro, também se preocupando com a marcação, mas eu vi nessas outras Copas um Brasil um pouco mais solto do que foi em 94, com uma disciplina tática ferrenha do Parreira, né? O Parreira, ele apostou naquilo, faz, na época, né, 24 anos que o Brasil não ganha uma Copa, então vamos tirar esse peso das costas e aí depois a gente pensa numa maneira de jogar bonito lá na frente. Acho que foi o que o Parreira, que se você analisar, é mais ou menos aquela filosofia de um técnico que assume uma equipe que está mal no campeonato. Qual é a primeira providência dele? Vamos fechar a casinha, né? Vamos parar de perder. Aí depois a gente começa a pensar em ganhar. Então o Parreira fez isso. Ele falou, bom, a gente tem que ganhar uma Copa, estancar essa sangria, né, de 24 anos sem ser campeão. Ele estancou a sangria. Então, teve lá os seus méritos. Tem aquela célebre frase, né, de que num sistema tático muito bem feito, o gol é um detalhe. E foi mesmo. Contra os Estados Unidos, por exemplo, o gol foi um detalhe. Aquele gol chorado do Bebeto, mas ganhou. Sinceramente, a gente fala muito isso, mas eu até entendo o que o Parreira quis dizer. Eu acho que ele quis dizer o seguinte: quando você tem um bom esquema tático, o gol passa, é só questão de detalhe para o gol sair. Eu acho que ele quis dizer isso, porque a partir do momento que você tem um esquema bem definido, você está bem postado em campo, uma hora ou outra, um detalhe ou outro vai fazer o gol, a equipe fazer o gol. Eu acho que ele quis dizer isso, mas ele ficou, né, eternizado com isso. O gol é só um detalhe. Claro que o Parreira, você pode falar o que você quiser dele, mas burro ele não é, cara. Então, muito pelo contrário, ele é uma pessoa inteligentíssima. Então eu acho que é aquela coisa também, né? Às vezes o cara pensa uma coisa, fala outra, e aí a gente pega aquela frase dentro de um contexto e, né, fica batendo naquilo, e até hoje ele sofre com isso. Mas o que eu acho que ele quis dizer foi exatamente isso, né? O primeiro passo para você ter um bom time é ser bem estruturado. A partir daí, por questões de detalhe, você acaba chegando no gol. Qual é o detalhe? É uma bola parada, é uma jogada individual, né? É até uma jogada ensaiada. É o detalhe que você trabalha no dia a dia e o detalhe de um jogador que pode desequilibrar o jogo, né? Não que ele quisesse dizer, para mim não interessa fazer gol, o que interessa é só botar o time taticamente bem. Mas seria... Não dá para imaginar um técnico armando o time desse jeito. 33 o segundo tempo. Tem razão. 33 o segundo tempo. 2 para o Uruguai, 0 para a Rússia. Os 2 gols na primeira etapa. Luizito Soares fez o primeiro. Xerichev contra fez o segundo. A Rússia ficou com um jogador a menos na expulsão do Smolnikov. Ainda